Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, eu sou o professor Pelúcio de Química e nós estamos entrando aí na nossa terceira aula do módulo de Introdução à Química Orgânica. E nessa aula eu vou responder aquela pergunta que eu deixei na aula 2. Como o carbono faz 4 ligações? A gente viu as formas, a gente já viu lá na primeira aula até que ele faz 4 ligações, foi uma afirmação, e as formas dessas ligações. Agora eu quero entender por que ele faz, ok? Então vamos lá. O carbono, ele tem número atômico igual a 6. Isso significa que ele tem 6 prótons, 6 partículas positivas no seu núcleo, e na sua forma neutra, ele vai ter também aí 6 elétrons. Beleza? Tranquilo. E como é que fica a distribuição eletrônica disso aqui? 6 elétrons, vai ficar assim: 1s2, 2s2 e 2p2, ok? Isso daqui a gente conhece, né, como diagrama de Linus-Pauling, só que agora eu vou mostrar para vocês, até lá na aula de número quânticos, a gente já tinha visto isso daqui, como que fica isso daqui no entendimento de orbitais? Só para refrescar a sua memória, orbitais do tipo S é apenas um orbital, um quadradinho só. Orbitais do tipo P são 3 orbitais. Então, são 3 quadradinhos grudados um no outro aqui. Então, onde é 1s, 2s, eu vou colocar um quadradinho. E aonde é 2p, eu vou colocar 3 quadradinhos, porque orbitais P são 3. O que acontece? No caso dos números quânticos, lá desses orbitais, é de baixo para cima, né? Porque a quantidade de energia aumenta. Então, é meio que o inverso desse diagrama que a gente conhece. Por causa do nível de energia, nós fazemos de baixo para cima. Então, veja só. O 1s. O 1s vai ficar um quadradinho só. Tá? Então, um quadradinho só. O 2s, um quadradinho só também. E o 2p são 3 quadradinhos. Beleza? 3 quadradinhos. Para não misturar o que eu vou fazer aqui, eu vou apagar esses daqui de cima. Vocês já entenderam que são um orbital para o S e 3 orbitais para o P. Agora eu vou fazer a distribuição disso aqui. Lembra que a gente viu lá até na aula 2, agora há pouco, que cada orbital comporta no máximo 2 elétrons e eu semi-preencho todos, ou seja, coloco o primeiro elétron em cada um deles, só depois eu preencho o segundo, ok? Então veja só, no orbital 1s nós temos 2 elétrons. O primeiro elétron, setinha para cima, não tenho mais orbitais aqui do lado dele, então eu posso colocar o segundo. 2 elétrons. Fechou aqui. 2s, 2 elétrons também. Coloco o primeiro. Como não há orbitais aqui do lado dele, posso preencher esse orbital. Segundo elétron. Beleza, orbital do tipo P, o 2p, tem 2 elétrons, então eu vou semi-preencher até onde der aqui. Então, 2 elétrons. Primeiro elétron, primeira setinha. Como eu tenho um orbital aqui do lado dele, eu vou semi-preenchê-lo também. Primeiro elétron nele. Como ele só tem 2 elétrons, é isso daqui mesmo, ok? Não, nossa, professor, mas ficou um orbital P vazio aqui. Beleza, você já vai entender o que vai acontecer. Bom, semi-preenchemos, colocamos aí, distribuímos os elétrons nos orbitais. Beleza? Agora, uma coisa importante sobre ligação covalente no entendimento aqui de orbitais. Só pode fazer ligação covalente, aquele negócio de compartilhamento de elétrons, orbitais que estejam semi-preenchidos. Olha que informação interessante. Então, aqui para nós, só faz ligação covalente para nós aqui, significa orbital semi-preenchido. Então, o número de orbitais semi-preenchidos é um número exatamente de ligações que esse átomo pode fazer. Agora a pergunta é a seguinte: quantos orbitais semi-preenchidos o carbono tem? 2.
esse e esse daqui. 2 orbitais semipreenchidos. Então, do jeito que está aqui, nessa distribuição eletrônica nos orbitais do carbono, quantas ligações ele pode fazer? 2. Mas aí que tá, a gente acabou de afirmar, desde a primeira aula, que o carbono faz 4 ligações. Só que nesse caso a gente está vendo aqui que ele só faz 2, só poderia fazer 2, por causa dos dois orbitais semipreenchidos. E aí que entra algumas teorias, principalmente aí a TLV, que é a teoria de ligação dos elétrons de valência, né, a TLV. Não vou detalhar isso daqui, é um pouquinho mais complicado, envolve ensino superior, então, mas eu vou sintetizar algumas coisas aqui para a gente entender. Veja só, vamos resgatar algumas coisinhas lá do modelo atômico de Bohr? O elétron no modelo atômico de Bohr, ele podia fazer saltos de uma camada para outra, que nós chamamos de salto quântico. E o que acontece? Vamos resgatar essa ideia de salto, só que agora para orbital. Perceba que nós temos esse elétron, esse orbital aqui, ó, que está vaziozinho da Silva, ó. Tá bem vaziozinho, esperando alguém para morar nele, um elétronzinho para morar nele. E tá vendo que esse orbital 2s, no orbital 2s, eu tenho 2 elétrons. Olha só, principalmente esse segundo aqui que eu estou deixando ele mais forte. Por que eu estou falando do orbital 2s? Por que eu não estou falando do orbital 1s? Porque 2s e 2p constituem-se na camada de valência, na última camada, ok? Então perceba que eu tenho aqui, ó, esse segundo elétron nesse orbital 2s, certo? E vamos dizer que esse elétron ele seja excitado, ou seja, ele seja energizado. Toda vez que um elétron é excitado, ele dá um salto. Só que agora ele vai saltar, não é no conceito nosso aqui, de um orbital para outro. Então, esse elétron aqui, ele vai saltar para esse orbital vazio P. Então, ele vai ser excitado e, ao ser excitado, ele vai saltar do orbital 2s para o orbital 2p, para esse que está vazio. Como é que vai ficar agora a situação desse orbital aqui? Eu vou pegar apenas essa região aqui. Um S não vai interferir para nós no que eu quero aqui. Então, olha só, como é que vai ficar isso daqui? Então, lá, 2S e 2P. 2P. Olha só. Por causa... aqui é uma diferença de energia, de quantidade de energia de um orbital para outro. A gente diz, por exemplo, que o orbital 2P ele é mais energético que o orbital 2S, tem mais energia que o orbital 2S. Só que quando esse elétron dá esse salto, acaba que o nível de energia desses dois orbitais é o mesmo. Então, por isso que eu estou colocando eles no mesmo patamar aqui, no mesmo lugar de energia. Beleza. Quando esse segundo elétron do orbital 2s, esse aqui, saltou, o que aconteceu? O orbital 2s ficou semi-preenchido, o orbital 2p já estava aqui semi-preenchido, esses dois, e ele saltou para cá, né? Saltou para cá. Então ficou agora esse orbital semi-preenchido. Quando ele deu esse salto, qual foi o resultado? Quantos orbitais semi-preenchidos eu vou ter? 4. Olha só, 4 orbitais semi-preenchidos. 4 orbitais semi-preenchidos. Isso significa que ele vai fazer quantas ligações? Cada orbital semi-preenchido é uma ligação. Então, agora, de fato, ele pode fazer 4 ligações. Ok? Devido a esse salto quântico, esse salto com esse elétron dado do orbital 2s para o orbital 2p. Bom, já entendemos por que ele vai fazer, né? Devido aí à configuração eletrônica dos orbitais dele e a excitação desse elétron que saltou. Deu 4 orbitais semi-preenchidos. Agora eu quero entender por que daquelas formas de ligação. Por que é 4 simples? Como que surge aquele negócio de 4 simples, dupla, 2 simples, tal, tudo aquilo lá. É agora que começa a ficar legal, divertido o nosso assunto.
Pelo menos aí para mim que gosta de química, tá? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte, para explicar as formas daquelas ligações, nós vamos misturar esses 4 orbitais aqui. Nós vamos brincar de misturar orbitais. Nós vamos misturar esses orbitais semi-preenchidos que estão aqui, que eu vou chamar de orbitais puros. Por quê? Porque eles estão sem mistura nenhuma. É um orbital S e 3 orbitais P. Eu vou tirar esse 2 na frente aqui para facilitar, para não misturar as coisas. Então, eu vou lidar da seguinte maneira agora essa representação. Eu também não vou desenhar mais esses quadradinhos aqui, ok? Não vou desenhar esses quadradinhos aqui. Eu vou representar da seguinte maneira. S, P, P, P. Eu quero que você entenda o seguinte. Quando eu estou fazendo S, P, 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 eu estou querendo falar o quê? Um orbital S e 3 orbitais P, que estão com um elétron, estão semi-preenchidos, todos eles, certo? São orbitais puros, orbitais puros. Então, vamos lá começar essa misturança. Primeiro, quando nós misturamos esses orbitais, nós dizemos que nós vamos fazer uma hibridação. Hibridação. Misturar, para nós, significa hibridação. Então, isso que é hibridação, é misturar orbitais. Tá? Então, é uma palavra difícil para um conceito bem simples. Hibridação é misturar orbitais. Que orbitais que nós vamos misturar? Os orbitais S, P, P, P. Certo? Veja só. Primeira forma de hibridação. Nós temos esses 4 orbitais aqui. E nós vamos misturar os 4. Então, a primeira forma de hibridação é misturar os 4 orbitais. Eu vou misturar o S com os 3P. E a regra é a seguinte. O número de orbitais que eu misturo é um número de orbitais híbridos misturados que eu vou ter. Aqui eu estou misturando 4 orbitais puros. Então, eu terei 4 orbitais híbridos. Ok? 4 orbitais híbridos. Veja só. Misturei o S com P, com P, com P. Um S com 3P. Então, eu vou ter 4 orbitais híbridos do tipo sp3. Porque eu misturei o S com os 3P. Então, eu vou ter 4 orbitais do tipo sp3. 4 orbitais do tipo sp3. Vou apagar aqui. Ok? Então, o número de orbitais puros que eu misturo é o número de orbitais híbridos que eu vou ter. Misturei 4, tenho 4 orbitais híbridos. E como é esses 4 orbitais? Como é esses 4 orbitais híbridos aqui? Eles dão característica para qual tipo de forma de ligação? Bom, são 4 orbitais, então são 4 ligações simples. Então, veja só, são 4 ligações simples. Então, o carbono, ó, essa ligação aqui, ó, é um orbital do tipo híbrido sp3. Esse outro, sp3, é um orbital sp3. Orbital sp3. Então, o carbono, que faz 4 ligações simples, na realidade, os seus orbitais que ele usa para fazer ligações são orbitais híbridos do tipo sp3. Por isso que nós apelidamos esse carbono de carbono sp3, ok? Então, nós chamamos esse carbono, um apelidinho para ele de carbono sp3. Porque, na realidade, os 4 orbitais que ele tem são orbitais híbridos do tipo sp3, certo? E aí que está. Como é a geometria disso daqui? Como é que é a geometria desse formato de ligação? Devido aí à repulsão dos elétrons de valência, esses orbitais eles vão tender a se afastar o máximo que eles podem sem desmontar a eletrosfera.
E como é que vai ficar isso daqui? Da seguinte maneira, o carbono, então aqui ó, ela é no orbitalzinho, o outro orbitalzinho, outro orbital sp3 e o outro orbital sp3, como se fossem bexigas, tá? Esses orbitais eles vão se afastar dessa seguinte maneira. Vão se afastar, todos esses orbitais aqui, eles vão se afastar num ângulo de 109 graus. Aproximadamente 109 graus. É o ângulo que afasta esses orbitais um do outro aqui. E a geometria deles, quando eles se afastam esse ângulo, forma um tetraedro. Ok? Um tetraedro. O que é um tetraédrico? É uma pirâmide de base triangular. Tá? É um poliedro, uma pirâmide de base triangular. Por isso que a geometria dele é uma geometria tetraédrica. Ok? Isso é muito importante. É muito importante. Tetraédrica. Então, olha só, o que você tem que guardar? Eu costumo dizer que é isso daqui que é o ponto-chave. Guarda. Orbitais do tipo sp3, híbridos sp3, dão origem ao carbono que faz 4 ligações simples. Esses 4 orbitais híbridos se afastam num ângulo de 109 graus, dando origem a uma geometria tetraédrica, ok? Vamos analisar outra forma de hibridação, outra mistura. Nós misturamos, vou separar aqui, para não ficar tudo grudado. Agora vamos fazer uma outra mistura. Bom, na primeira mistura, na primeira hibridação, misturei todos. Agora eu vou misturar o S com apenas 2P. Lembra? 2 elétrons misturados. 2 elétrons misturados. Mais 3 elétrons misturados, 3 orbitais misturados, ok? Puros, vão dar origem a 3 orbitais híbridos, ok? Então, ó, 3 orbitais puros misturados vão dar 3 orbitais híbridos do tipo sp2, porque eu misturei 2p agora, ok? Então, sp2, sp2, sp2. Misturei 3, agora eu tenho 3, certo? Mas, professor, e esse camarada aqui que ficou sobrando, esse orbital que não foi hibridizado, que não foi misturado? Esse orbital, ele vai fazer insaturação, ok? Ele vai fazer insaturação, insaturações, duplas, triplas ligações, dependendo do caso. Depois eu explico certinho como que ele vai fazer insaturações na próxima aula, ok? Bom, mas entenda isso. Misturei 3 orbitais, agora eu tenho 3 orbitais híbridos. E esse P que não participou vai fazer duplas e triplas ligações. Então, que tipo de carbono que eu vou ter aqui? O carbono que faz ligação, 2 ligações simples, ó, sp2, sp2, sp2. Tá aqui as ligações, usando os orbitais híbridos. E o orbital P que não participou da hibridação vai fazer uma insaturação aqui. Professor, não poderia ser aqui? Poderia também, tanto faz. Aqui eu só estou colocando esquematicamente aqui. Então, veja só. 3 orbitais híbridos e um orbital P que não foi hibridizado, mas ele formou uma insaturação, ok? Uma dupla ligação. Então, o carbono que faz uma dupla e 2 simples é o carbono que nós apelidamos de carbono sp2. Os orbitais dele que faz ligações são do tipo sp2, juntamente com o carbono aqui que não foi hibridizado, que vai fazer uma dupla, uma insaturação, certo? E como é que fica a geometria disso daqui? Olha só, a geometria disso vai ficar da seguinte maneira. Nós vamos ter então aqui as nuvens eletrônicas, os orbitais. E esses orbitais, eles vão ficar afastados entre si num ângulo de 120 graus. Então, todos esses orbitais estão afastados entre si, segundo a teoria da repulsão dos elétrons de valência,
eles vão estar afastados entre si num ângulo de 120 graus. E quando eles ficam afastados nesse ângulo, o desenho formado, a geometria molecular, será triangular, que nós chamamos de trigonal plana ou trigonal planar. Então aqui, ó, trigonal plana ou planar, tá? Trigonal plana. E essa é a geometria que caracteriza o carbono que faz uma dupla e duas simples. Mesma coisa daquele outro. Esse carbono aqui, ó, o carbono que faz uma dupla e duas simples é apelidado de sp2. O ângulo que afasta esses orbitais sp2 aqui é um ângulo de 120 graus e a geometria gerada por essa diferença aí, por esse afastamento, é trigonal planar. Essas são 3 informações que você vai ter que guardar, ok? O mais importante aqui. Para ela não ficar muito extensa, eu vou terminar, é só apenas mais uma hibridação. Eu vou jogar isso aqui para a próxima aula, na aula seguinte que vai vir aqui. E eu também vou explicar um outro conceito importante, que é o conceito de ligação sigma e ligação pi, ok? Então, na próxima aula, a gente encerra esse assunto hibridação, na parte teórica, e depois nós vamos começar a resolver alguns exercícios de fixação, ok? Então, continue aí, para ela não ficar muito extensa, eu vou jogar, então, a continuação dessa aula para a próxima videoaula. Então, acompanhe a aula sequencial a essa.